Nossa, vocês chegaram antes de mim hoje. Já tem gente online. Vocês entraram primeiro, que legal. Parabéns para todos. Quando eu for trabalhar com gente que precisa ser pontual, eu já sei quem que eu vou convidar para trabalhar comigo. Muito provavelmente hoje a legenda não vai ficar tão perfeita, porque a minha voz não é tão boa, né? Tem diferença quando é um ouvinte falando e uma pessoa que tem sotaque nessa legenda. Eu ainda tenho alguns chiadinhos típicos e tal, mas se vocês precisarem que eu repita alguma coisa, avisem nos comentários, porque eu tô lendo os comentários o tempo todo, tá? Eu vou esperar chegar mais algumas pessoas antes de começar a contar minha história. E vou dar um olá aqui pro Fábio, pro Raul, pra Chil. Eu pronunciei certo o seu nome, Chil? Pra Silvia também, obrigada por ter entrado. Oi, Daiane. E quem está online, olá, Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Hoje, pela primeira vez, eu estou muito ansiosa, eu admito. Olá, Magali, seja bem-vinda. Né? Eu tô aqui empolgada. Eu já vi que o Fábio quer trabalhar comigo, né, Fábio? Então a gente vai ver se essas lives derem resultado. Você vem trabalhar comigo. O Raul tá comentando que a minha articulação é boa para a leitura labial. De fato, eu fiz a legenda de um vídeo dele ontem que basicamente eu fiz pela leitura labial, porque surdos em geral, surdos oralizados, bem oralizados, têm uma articulação muito boa, né? A voz não é tão boa, mas a articulação é, porque a gente faz muita fono, né? Eu acho que já vou começar, porque afinal de contas eu acho importante ter consideração pelas pessoas pontuais. E quem perdeu o comecinho pode voltar, se precisar. Eu vou aproveitar para dar um oi para a Flávia, que ela tem me dado umas indicações bem boas de pessoas para fazer live. E para a Fernanda, mãe do Pedro. Eu nunca fiz live sozinha, sem ter um tema central. Eu não sou aquela pessoa muito apaixonada por contar a minha história, não. Eu faço muito isso em palestras, mas é um texto pronto, que eu decoro para fazer. E a diferença de uma live, e eu não queria fazer aquele texto pronto, porque eu acho que o especial de fazer live é essa interação que uma palestra mesmo não tem. Vocês já podem começar a fazer perguntas, sim, mas eu vou contar um pouquinho da minha história primeiro, tá? Eu acho importante contar a minha história desde o começo, porque tem muitas coisas que anteriores à perda da audição que foram importantes para definir a minha história, para me trazer até aqui e para explicar certos comportamentos meus, porque muita gente acha que a gente está contando história, está sempre baseada da perda da audição, como se a surdez definisse tudo o que nós somos. E, na verdade, quando um surdo é adquirido, tem muita coisa que é anterior à perda da audição. Tá? A Flávia está falando que eu não estou sozinha, que eu estou sendo bem acompanhada à distância, e é verdade. A maioria das pessoas que está aqui, inclusive o Dr. Koji, que é uma honra para mim, são pessoas que fazem parte da minha vida virtualmente, são pessoas muito importantes para mim. Então eu sei que vocês estão assistindo, mas mesmo assim, ficar conversando sozinha com uma câmera não é exatamente o que eu tenho experiência. Bom, para vocês entenderem como que a minha história começou, eu sempre tive um contato com o fato de ser diferente. É estranho falar isso, né? Porque vocês imaginam que até perder a audição eu era uma pessoa normal, como qualquer outra. Mas a verdade é que não é bem assim. Eu nasci numa família que não era tão tradicional, porque nós tínhamos uma filosofia de vida um pouco diferente. Nós não éramos cristãos nem católicos. Eu fui criada meio que na filosofia ligada à Índia, como se fosse uma filosofia meio hinduísta. Não é hinduísta mesmo, porque o hinduísta ele tem que nascer no hinduísmo. E não é no nosso caso.
Nós éramos brasileiros que se apaixonaram pela filosofia hinduísta. Então, na minha casa, a gente tinha toda a decoração de deuses hindus, a gente tinha a base de religiosa e filosófica, na verdade, ligada à reencarnação, ligada ao princípio do karma. E essas coisas foram super importantes para explicar, quando eu perdi a audição, de uma maneira que fizesse sentido para mim. O karma, por exemplo, ele é a ação. E a reação, ele é basicamente o princípio da terceira lei de Newton. Toda ação gera uma reação contrária. Isso seria a melhor explicação da lei do karma, na minha opinião. E, para mim, quando eu perdi a audição, a lei do karma explicava muito bem. Eu achava que alguma coisa tinha acontecido em algum ponto da minha história que tinha trazido essa situação. E o que eu ia fazer com essa situação ir definindo o meu karma ao longo do tempo. E é estranho você falar isso, mas uma criança de 9 anos não tem essa compreensão. Acredite se quiser. Como eu cresci nesse meio, para mim as coisas tinham sentido, sim. Então eu nunca me senti culpada por ter ficado surda. Eu nunca senti raiva por ter ficado surda. Eu sempre achei que aquilo fazia parte da minha história, porque a minha filosofia de vida tinha me ensinado dessa forma. Eu tenho um nome indiano, né? O meu nome não é Lakshmi, meu nome é Lakshmi. E Lakshmi é a deusa hindu da beleza, mas ela também é a deusa da prosperidade. A deusa da prosperidade não é só da riqueza material, mas todas as formas de prosperidade. A prosperidade espiritual, a prosperidade familiar, a prosperidade de saúde. Ela é a deusa que traz a riqueza, a fortuna, a prosperidade de todos os aspectos da vida. E ter um nome como esse no Brasil não era exatamente a melhor forma de se aceita num grupo de escola, por exemplo. As pessoas achavam o meu nome estranho, né? As pessoas achavam o meu nome muito diferente. Não tanto as crianças, mas mais os adultos com quem conviviam, que falavam, nossa, essa pessoa tem um nome diferente e tal. E muitas das vezes os adultos faziam piada com o meu nome. Criança nunca fazia piada com o meu nome, mas adultos faziam. E eu já sabia lidar com o fato de ser diferente, porque o meu nome tinha me ensinado a não me importar com a opinião dos outros. Porque quando uma pessoa tirava sarro do meu nome, eu lembrava ela, o meu nome era mesmo uma deusa. O meu nome não é o nome de qualquer um. É a deusa mais poderosa que tem na filosofia hindu. Então você respeita o meu nome, porque o meu nome tem um super significado. Eu era uma criança extremamente inquieta. Vocês podem perceber que eu tenho muita dificuldade de ficar parada nos vídeos, porque eu sou um pouquinho hiperativa. Tá? Eu não sou excessivamente hiperativa, mas eu sou um pouco hiperativa. Então eu tenho muita dificuldade de ficar quieta. E desde criança eu sempre tive muita dificuldade de ficar quieta. Eu demorei muito tempo para ler, interpretar bem o que eu lia. Mesmo antes de perder a audição, porque eu não gostava de ficar sentada lendo o livro. Aquilo era muito chato para mim. Então, até perder a audição, eu não tinha lido nenhum livro inteiro. Tá? Só pra vocês saberem isso, eu tinha quase 10 anos e alguém tinha que ler em voz alta para mim, porque eu não era capaz de ler um livro, eu não gostava de ler. E quando eu perdi a audição, eu tive que passar a gostar de ler, aprender a ler, porque se tornou uma necessidade na minha vida, fazer leituras. E quando eu perdi a audição, eu tinha 9 anos de idade. Eu não tinha completado 10 ainda. Foi em fevereiro de 87. E eu tinha tido cachumba uns dias antes de perder a audição. A minha irmã tinha tido cachumba e ela tinha passado para mim. Porque a gente tinha pegado de uma criança que morava no prédio. Tinha sido assim, meio que uma epidemia de cachumba entre as crianças. E eu tive uma cachumba um pouco diferente da minha irmã. A minha irmã, ela teve cachumba, ela teve febre, ela ficou de cama. E eu não tive, a minha cachumba, ela foi uma cachumba quase que assintomática. Eu não tive quase sintomas da cachumba. E aí, um belo dia, e foi no domingo, foi um pouquinho antes de eu perder a audição, eu me lembro que eu estava com um pouquinho de zumbido num dos ouvidos. Ele estava com um zumbidinho. E isso não era uma coisa tão estranha para mim, porque quando eu descia a Serra do Mar, eu tinha esse zumbido. E nesse dia eu acordei e eu estava com um pouquinho de zumbido nesse ouvido, mas nada de incômodo. Eu lembro que à noite eu consegui falar no telefone numa boa. E no dia seguinte, quando eu acordei,
Eu estava sem ânsia nenhuma. Foi uma sensação muito estranha, né? Porque eu estava acostumada a acordar por causa de barulhos, né? Principalmente porque estavam construindo um prédio em frente ao apartamento que eu morava. E nesse dia eu acordei sem ouvir o barulho da obra. Eu fiquei um pouco incomodada com isso, né? Eu não me lembro desse dia. Então, se vocês assistiram ao meu TEDx ou uma palestra minha que eu conto a história como foi, eu não me lembro. Eu sei essa história porque a minha mãe contou muitas vezes, mas eu tenho muita dificuldade de lembrar desse momento exato. Eu me lembro mais pro meio da tarde. Eu sei que eu fui para a escola nesse dia. E eu percebi que a professora estava incomodada com a minha presença, porque ela percebeu que eu tinha perdido a audição e ela não entendeu por que eu estava na escola. Eu não acho que a minha mãe me mandou para a escola por maldade. Eu acho que ela demorou para assimilar um pouco porque o que significava. Ela achou que eu tinha perdido parcialmente a audição, não tinha sido totalmente. Foi muito difícil para a gente entender de uma hora para outra como que uma pessoa acorda sem ânsia nenhuma. Se até hoje é difícil explicar, imagina naquela época que a gente não tinha como entrar no Google e procurar perdas súbitas de audição. E eu me lembro que naquela noite, quando eu fui dormir, que é uma coisa que eu não sou de contar muito porque eu acho bobeira. Eu me lembro que quando eu fui dormir mais cedo que o normal, porque eu achava que se eu fosse dormir, quando eu acordasse, eu ia estar ouvindo normalmente de novo. Isso não aconteceu. Quando eu fui ao médico, no começo, os médicos, todos eles falaram que era alguma coisa passageira. Eles não achavam que fosse uma coisa definitiva. Demorou um pouco para eu ter esse diagnóstico de que era uma perda permanente. Tá? E eu me lembro quando eu recebi finalmente o diagnóstico de que eu não ia voltar a ouvir. A primeira coisa que eu imaginei foi, deve ter algum aparelho que me permita ouvir, porque eu já tinha visto pessoas com aparelhos auditivos. E eu cheguei a testar alguns aparelhos auditivos depois, quando eu voltei a ouvir, alguns 2 meses depois, eu testei primeiro outro aparelho auditivo, que na época foi o primeiro retroauricular, né? Porque até o meados dos anos 80, os aparelhos eram de caixinha, né? Eles ficavam assim no peito da criança e eles ficavam tipo um fonezinho. Eu até vou pedir para ver se o Raul teria uma foto para mostrar pra gente desse aparelho. Depois eu compartilho com vocês como que era o aparelho de caixinha. E eu peguei o primeiro aparelho retroauricular, que ele era da Siemens. Ele era bege, era um aparelho horroroso. Mas para mim ele talvez me trouxesse algum resultado. E eu me lembro que logo que eu liguei ele no primeiro teste, eu tenho uma perda profunda bilateral. O que eu ouvi foi um zumbido horroroso. E eu me lembro que eu fiquei muito triste quando eu coloquei esse aparelho e nenhum som teve sentido. Eu cheguei a usar esse aparelho, acho que por uns 4 meses, até que ele foi parar na gaveta, porque os sons não tinham significado nenhum. Eles não tinham nenhuma forma. Eram ruídos horríveis. Eles lembravam o barulho de um liquidificador ligado. Era como eu ouvi isso o tempo todo. Era o silêncio e o liquidificador ligado. Ele era porque eu acho que eu só ouvia pouquíssimas frequências. O Raul está falando que em 87 já tinham aparelhos retroauriculares mesmo, mas que eles eram muito caros. E realmente eles eram caríssimos. Eu lembro que a minha mãe teve muita dificuldade de comprar esse aparelho. Que nós não recebemos doação, nós não tivemos ajuda, nada. A minha mãe precisou pagar do bolso, tanto que eu coloquei de um lado só, do lado esquerdo, né? Porque eu tinha uma diferença mínima de decibéis de um lado para o outro. Era uma coisa assim mínima. Eu ouvia um pouquinho melhor. E aí, finalmente, eu desisti de usar aparelhos. Porque eu tinha uma excelente leitura labial, que era suficiente para fazer a minha comunicação. E aí eu decidi que eu não queria mais usar aparelho, porque eles não me traziam resultado nenhum. Eles, muito pelo contrário, eles me incomodaram. E eu já acho que eu fiquei 1 ano e meio sem usar aparelho, até voltar a testar outros aparelhos auditivos. E eu cheguei a testar vários modelos. Eu cheguei a ir numa forma que ela me emprestava um pouquinho de cada aparelho. E nenhum teve resultado no meu caso. O meu padrão de comparação também era muito grande, né? Eu comparava com a audição natural. Eu não sei se hoje os aparelhos teriam o mesmo resultado. Mas naquela época eles eram muito fracos, né? E aí eu botei na cabeça que a vida ia ter que continuar, porque não dava para ficar
em autocomiseração. Eu nunca tive paciência de ficar triste muito tempo. A tristeza, ela dá muito trabalho. Eu fico triste, se vocês verem, eu vou fazer um post triste. 2 dias depois eu tô com um post super alegre, porque eu não tenho paciência de ficar triste. A tristeza, ela me incomoda. Ela tira a minha energia, ela me derruba e ela é extremamente incômoda para mim. Eu não tenho paciência de ser infeliz. Eu falo, essa é a minha frase mesmo. Eu não tenho paciência de ser infeliz, né? O Raul está perguntando quando eu percebi que a minha voz começou a ficar diferente. Eu acho que quando eu tinha uns 13 anos, quase 4 anos depois, que eu comecei a notar que as pessoas estranhavam o meu sotaque, né? E foi aí que eu passei a ter uma certa aversão a conversar com criança. Porque criança, em geral, chegava para mim e perguntava por que a sua voz é desse jeito. E eu ficava extremamente incomodada com isso. E aí, durante muito tempo, eu não chegava perto de criança. Eu tinha muito medo de chegar perto de criança. Eu só fui me aproximar de criança de novo quando eu fiz o implante e tive um segundo lado. Eu não tenho percepção do meu sotaque. Eu só percebo o meu sotaque quando eu ouço a minha voz gravada. Aí eu percebo que tem algumas diferenças na pronúncia das vogais. Eu tenho dificuldade de falar as vogais mais nasais, porque eu tenho dificuldade de colocar nasalidade na voz. Eu vou dar um oi para a Jussara, que ela tá me dando um oi aqui, né? Oi, Jussara, eu lembro de vocês, sim. Sejam muito bem-vindos à minha live. É um prazer revê-las. Obrigada por ter entrado. E aí, durante a adolescência, eu estudei em escola regular. E quando eu comecei a ter que ler por causa da leitura labial, porque não era mais tão fácil ver filmes e assistir desenho e ver novela, as minhas notas na escola começaram a melhorar muito. Eu me tornei tipo a melhor aluna da sala, depois que eu perdi a audição. Eu era uma aluna mediana antes de perder a audição e eu me tornei a melhor aluna da sala porque eu tinha uma necessidade de provar que eu era tão boa quanto antes, que resultou em uma competição comigo mesma, que ela chegava a ser até um pouco incômoda. Eu precisava me sobressair sempre. Eu passei 2 ou 3 anos assim, precisando ser a melhor o tempo todo. Até que eu percebi que não precisava ser esse desespero todo. Mas, obviamente, como eu gostava de estudar, eu acabava me sobressaindo nas matérias que eu gostava. Eu perdi a audição na antiga 3ª série, né? 4ª série, desculpa. Que hoje seria o 5º ano. E quando eu voltei para a escola, não foi tão assustador quanto vocês devem imaginar. Eu tinha uma leitura labial muito boa e eu me garantia muito para essa leitura labial, de verdade. Eu confiava na minha leitura labial. Eu confiava na minha capacidade de me comunicar. Eu nunca me duvidei da minha capacidade de comunicação. As outras pessoas duvidavam disso, mas eu não duvidava. Eu nunca fui muito duvidar de mim mesma. E a vida seguiu em frente. Eu não tenho muito para contar em relação à minha adolescência, à minha juventude. Eu não tenho, porque, assim, para mim, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu não fiquei parada pensando, eu não vou conseguir fazer isso porque eu não ouço. Eu pensava, ok, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me adaptar? Eu quero estudar, eu vou dar um jeito, sabe? Eu sempre tive na minha cabeça que eu precisava descobrir o que eu queria fazer e ir atrás disso. Eu sempre fui assim, né? Quando eu perdi a audição, eu já era alfabetizada, eu já sabia ler, mas não gostava. A minha capacidade de interpretação de texto, de escrever bem, de expor bem as ideias, são todas posteriores a perder a audição, porque eu comecei a ler muito. E quando você lê muito, você acaba escrevendo bem. Eu não tenho muita coisa para contar da minha adolescência, não é nem por causa da surdez. Meus pais se separaram quando eu era adolescente. Então eu tenho muita dificuldade de falar da minha perda, da minha adolescência, por causa da separação dos meus pais. A separação dos meus pais não foi boa, tá? A minha mãe está assistindo, eu peço desculpas, mas eu não vou mentir. Eu não tenho como mentir e falar que foi tranquilo, não foi. Foi uma separação super complicada. Eu tinha uma madrasta que me tratava muito mal, mas muito mal mesmo, tá? Ela tinha prazer de falar mal de mim, de me torturar, de causar problemas entre eu e meu pai. Ela era uma pessoa, assim, muito amarga. E ela tinha muito ciúme de mim.
porque o meu pai sempre teve uma relação muito próxima comigo, e ela se empenhou para destruir essa relação que eu tinha com ele. Tanto que até hoje eu tenho uma dificuldade de chegar muito perto do meu pai, porque tem coisas que não dá para apagar, não dá para simplesmente esquecer. E, então, se vocês me perguntam como foi a minha adolescência, tendo uma deficiência, eu não sei te responder, porque eu estava tão preocupada em lidar com esse momento familiar, que eu não tive nem tempo de pensar sobre a minha deficiência. Desculpa, eu fui pensar na minha deficiência quando eu era adulta já. Eu só fui ter tempo de pensar, meu Deus, eu fiquei surda, como que eu vou lidar com isso? Quando eu já tinha quase 20 anos. O que fazia quase 10 anos que eu tinha perdido a audição. Né? Eu tive bons professores. Eu não posso dizer que eu sofri preconceito na escola. De fato, eu tive professores muito dispostos a me incluir pelo fato de ser boa aluna. Então, até no primeiro grau, segundo grau, né, ensino médio fundamental, eu tive muito apoio dos meus professores. Eu lembro que eu podia sentar na frente, eu podia pedir ajuda. Eu era uma aluna queridinha dos professores. Eu me dava muito bem com eles. E isso ajudou muito. Quando eu cheguei na faculdade, aí eu descobri que é professor que teve dificuldade. Eu só fui descobrir o que é um professor ter preconceito com aluno com deficiência no primeiro ano de faculdade. Porque aí os professores estavam incomodados de ter que se adaptar para um aluno com deficiência. Eles não queriam ter que lidar com as adaptações que eu podia precisar. E eu cheguei a trancar a matrícula na faculdade pelo modo grosseiro, como alguns professores me tratavam. Né? Eu lembro que eu tranquei matrícula porque eu não aguentei a grosseria dos professores, a má vontade, a perseguição. Tinha uma professora que me perseguia em sala de aula. E aí, eu lembro que eu tranquei matrícula e voltei um ano depois. Tá? Quando eu ia pra balada, eu ouvia música, não. Música não foi uma coisa acessível da minha adolescência, mas eu ia pra balada, assim. Eu gostava de sair, eu gostava de encontrar pessoas, eu gostava de conversar, eu gostava de me divertir. Então eu fui pra balada na adolescência, assim. Fui pra balada depois de adulta também. Mas a dizer que eu ia ouvir música, não, porque a música nunca fez sentido pra mim pela vibração. Eu não sou surda de nascença, não tenho essa relação de que vibração funciona como música. Música pra mim você tem que ouvir. Qualquer outra coisa diferente disso não é música. Tá? É uma sensação tátil gostosa, mas não é música. Então eu não ia pra balada sentir a música. Muito pouco comigo. Eu ia pra balada encontrar com pessoas. E aí eu me lembro que quando foi em... Deixa eu tentar me lembrar. Eu acho que foi em 2006. Eu já tinha conhecido meu marido, né? Se quiserem eu posso contar como é que eu conheci meu marido. Eu conheci meu marido na internet. Eu tenho tanto meu marido quanto meu ex-namorado, que eu namorei bastante tempo, eu conheci na internet. Mesmo antes de ter esses aplicativos de namoro, eu já entrava na internet para conversar com pessoas. Nunca entrei na internet para procurar namorado, eu entrava na internet para conhecer pessoas. Era uma forma de comunicação fácil, né? E aí eu conheci o meu ex, e namorei 5 anos. E ele tinha uma perda auditiva leve, gente, sabia? Eu descobri isso porque ele pronunciava errado algumas palavras. E um dia eu perguntei para ele se ele tinha alguma perda auditiva porque ele errava na pronúncia de algumas palavras, pequenininhas, né? Então ele falava rocambole em vez de rocambole. E aí eu perguntei pra ele porque ele pronunciava desse jeito e não teve jeito de convencer ele, até que ele me explicou que ele tinha perda auditiva leve de um ouvido e isso afetava um pouco a compreensão de palavras que ele errava. Aí nós demoramos 5 anos, terminamos, aí eu conheci o Edu, e o Edu, eu me apaixonei por ele por causa de uma frase, tá? É meio que bobeira isso. Eu me apaixonei por ele porque quando eu contei pra ele que eu tinha deficiência auditiva é porque eu nunca menti pra ninguém. Eu nunca escondi a minha deficiência, nunca foi motivo de orgulho, mas também não foi motivo de vergonha. E eu contei pra ele que eu tinha deficiência auditiva e ele veio perguntar, você fala língua de sinais, que era a pergunta mais padrão? Ele perguntou, você sabe fazer leitura labial? E foi a primeira pessoa na minha vida que me perguntou isso. E eu achei aquilo tão bonitinho. E eu falei, nossa, eu quero ser amiga desse rapaz. E nós ficamos amigos. Depois a gente começou a namorar muito rápido e a gente tem uma relação que tem quase 15 anos já. Deixa eu ver as perguntas que vocês me fizeram. Teve uma pessoa que me perguntou sobre o aprendizado de idiomas. Então,
Eu tentei aprender inglês só por leitura labial. E admito que eu tive muita dificuldade, tá? Eu tive muita dificuldade de aprender a pronúncia do inglês só por leitura labial. Nunca consegui pegar isso. Mas quando eu estava nos anos de faculdade, eu fui para a França passear com a minha mãe. Minha mãe, que é apaixonada pela França, me convidou para ir. Nós fomos para a França. E eu me apaixonei pelo fato do francês. Ele ser uma língua extremamente labial. Eu consegui entender um pouquinho que eu sabia de francês pela leitura labial. E eu falei, nossa, eu vou conseguir aprender esse idioma. E aí eu voltei para o Brasil, procurei uma escola em que eu tivesse poucos alunos por sala e o professor pudesse me dar uma atenção. E tinha uma escola perto da minha casa, que era bem pequenininha. E aí eu deixei o meu cartão, eu tinha um cartão de visita na época, porque eu trabalhava como fotógrafa. E aí eu deixei o meu cartão de visitas pedindo para eles entrarem em contato. E a professora ligou para minha casa, falou com a minha mãe e falou, vem fazer um teste. E quando eu cheguei para fazer a aula teste, ela percebeu que eu tinha muito interesse de aprender. E a gente foi encontrando juntas uma maneira dela me ensinar. E eu consegui aprender a gramática com facilidade, porque é muito parecida com o português. E eu consegui aprender a pronúncia através de alguns desenhos que ela fazia na lousa sobre posição da língua, posição do lábio. A minha pronúncia ela é razoável, né? Não é uma pronúncia maravilhosa, mas é compreensível. Eu estou falando de francês. E graças a conseguir aprender francês, eu tentei aprender um pouco de espanhol também. E o espanhol, como o português, como o francês, como o italiano, que são línguas latinas, elas são extremamente para cá, na caixa, não são na garganta, elas são na boca, elas são labiais. Então são fáceis de aprender quando você depende da leitura labial. O inglês já foi depois, quando eu coloquei o implante e comecei a ouvir. Deixa eu ver o que mais. Vocês perguntaram aqui. O Raul está comentando uma coisa engraçada aqui na nossa adolescência, porque eu e o Raul, nós temos 3 meses de diferença. 3 ou 4, 3. Então a gente é do mesmo ano. E o Raul falou que para ele foi um pouco difícil, porque os nossos amigos, eles falavam no telefone e a gente se sentia um pouco excluído. Isso é verdade. Mas para mim não foi uma coisa tão marcante, gente, porque eu tinha tantas outras coisas para me preocupar, que essa parte de ter amigos e poder ligar foi de menos. Eu lembro que eu escrevia carta para os meus amigos, então eu tenho inclusive muitas cartas trocadas na adolescência guardadas até hoje. Né? Eu tinha algumas amigas que eram confidentes e a gente mandava carta umas para as outras e era uma delícia. Me perguntaram como que eu conheci o implante coclear. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o implante coclear, eu tinha 18 anos. Eu estava testando um aparelho auditivo e que era de uma marca que eu acho que nem existe mais. Se alguém quiser me corrigir, se chamava Danabox, que era um aparelho analógico, que era um aparelho que me dava um resultado assim. Era coisa do liquidificador, mas é que naquele momento eu estava com vontade de usar. E aí, para testar esse aparelho, meu pai pediu para eu ir numa fono, que era a indicação dele. Se chamava Lila Pupo. Ela é aqui em Moema. Eu moro em Moema, ela é aqui em Moema. E eu acredito que ela trabalha até hoje, porque teve uma paciente dela que falou comigo. E foi a primeira pessoa que falou para mim do implante coclear. Ela não citou o nome do aparelho, mas ela disse que era um aparelho que era colocado por cirurgia e que era bom para quem tinha perda profunda. Mas ela deu a entender que não era feito no Brasil. Ela falou comigo como se fosse um aparelho que existia nos Estados Unidos. E as pessoas faziam essa cirurgia lá fora. Ela não me passou a informação de que era um aparelho que existia no Brasil. E eu me lembro que na hora que ela foi caminhar, você pode fazer uma cirurgia, colocar um aparelho. Me pareceu algo como uma cura, se eu colocar um aparelho. E aí eu pensava, nossa, então eu vou ouvir o tempo todo. E aquilo me deixou um pouco desanimada, sendo sincera, porque eu gostava dos momentos de silêncio. E àquela altura eu já era surda há 8 anos. E eu pensava, nossa, mas eu não sei se eu quero um aparelho para ouvir o tempo todo. E se eu não gostar? E eu me interessei muito por esse aparelho nessa época. Isso foi em 95, né? E aí, só em 99 que eu descobri o nome desse aparelho. Porque eu voltei no meu médico, que ficava em Campinas.
E ele chegou a citar o implante coclear, mas ele falou como se fosse uma coisa horrível, como se não tivesse resultado. E ele me convenceu que valia mais a pena ficar insistindo em aparelhos, porque já tinham aparelhos digitais, que eles eram melhores. E aí eu testei um aparelho auditivo, eu até gostei relativamente bem deles. Eu já não estava mais esperando nada, porque aí eu já tinha 12 anos de surdez, e aí eu já não esperava mais nada, né? E aí eu desisti de pensar em implante coclear. Eu falei, bom, definitivamente não é para o meu caso, não é uma coisa boa, e eu não pensei mais em implante coclear. Quando foi em 2004, eu já tinha começado a namorar com o Eduardo? Não, a gente começou a namorar em 2005, na verdade. Em 2005, em 2004, eu entrei no Orkut. E aí eu tive contato pela primeira vez com um surdo oralizado e com esse termo, surdos oralizados. Porque até aí eu não sabia nem explicar muito bem por que eu era surda e não usava língua de sinais. Eu, como a maioria dos surdos oralizados, não tinha contato com outras pessoas surdas oralizadas. A gente sempre tende a achar que nosso caso é o único no mundo, né? E aí, no Orkut, eu comecei a conhecer pessoas que eram surdas generalizadas. E eu acabei indo parar num grupo de surdos generalizados. E eu conheci o Raul e a Anaí Guedes, que elas eram duas pessoas que usavam implante coclear e tinham casos até menos promissores que o meu, porque eles eram surdos de nascença e foram implantados tarde. E eles tinham resultados que pareciam muito bons, né? Eles eram felizes com o implante. Eu acho que o mais importante deles não era nem todas as coisas que eles conseguiam, mas o quanto eles estavam felizes com o implante. Só que na época eu não tinha plano de saúde. Na época eu não sabia como me inscrever no programa do SUS. E eu acabei deixando essa ideia do implante coclear meio de lado. Porque eu tinha uma impressão um pouco ruim do implante em relação ao que eu tinha ouvido do médico, em relação ao meu caso. Por mais que o Raul e a Anaí falassem bem da experiência deles, eu pensava, mas nossa, mas será que pro meu caso, será que vale a pena? Daí, em 2006, o Eduardo achou o site do implantecoclear.org.br, que é do Hospital das Clínicas. E me inscrevi, né? E depois de 6 meses de inscrição, eles me chamaram e eu passei por uma avaliação. Eu me lembro nitidamente desse dia que eu fui fazer a avaliação no Hospital das Clínicas, né? Você passava o dia inteiro em avaliação, porque você passava para onde você se inscrevia no programa, tinha que preencher uma ficha, depois você falava com uma assistente social. Aí depois eu fiz o Bera, né? Eu ia para outro prédio para fazer o Bera. Aí depois eu tinha que ir para um outro prédio para passar por uma banca de médicos. Depois eu tinha que passar com uma fono que ia me mostrar o implante coclear. E todo mundo com quem eu passei, ninguém foi favorável ao meu caso. E por que eles não foram favoráveis? Porque na época se dizia que para você ter um bom resultado com o implante coclear, o tempo era importante. E eu tinha 30 anos nessa época, né? Eu tinha 29 para 30. Tinha 30 anos. Eu tinha perda auditiva a 20. E eu tinha ouvido 10. Então, para você ter um bom resultado naquela época, tinha que ser no máximo o tempo que você tinha que ter, por exemplo, ouvido durante 10 anos e só 5 de surdez para você ter um bom resultado. Então, o meu caso ele não era nem um pouco favorável. Todo mundo falava, você pode ouvir alguma coisa. Eu me lembro que a fono, os médicos até foram razoáveis, aí você pode tentar. Mas a fono para o Gamen nem espera nada. Você vai ter um resultado assim, similar ao que você vai ouvir com um aparelho auditivo. Acho que talvez nem vale a pena você implantar. Você vê essas pessoas que aparecem na TV, que elas botam implante e saem falando no telefone, isso não vai acontecer com você. Seu caso não é um caso. Você tem muito tempo de perda auditiva. Você não vai ter um bom resultado. Isso foi muito desanimador, gente, porque quando você fala, vamos fazer uma cirurgia para você ter o mesmo resultado que você botar um aparelho auditivo no ouvido sem cirurgia nenhuma, você vai pensar, eu vou fazer uma cirurgia para quê? Acho mais honesto falar isso.
Eu vou fazer uma cirurgia para quê? Né? Vou passar por uma cirurgia para quê? As pessoas sempre acham que o meu caso foi tudo muito fácil, né? Porque eu sempre fui muito otimista. O meu caso, ele não foi bem recebido pelos médicos. É, é, eu lembro que quando eu ia conversar com o pessoal, com o psicólogo, com as fonos, eles eram extremamente desfavoráveis. Eu me lembro que o psicólogo, ele não queria me aprovar de jeito nenhum. Ele falava, a sua perda é muito traumática. Você não tem condição emocional de lidar com as expectativas. Eu acho que é muito complicado para você. Talvez você devesse fazer uma terapia antes, porque eu acho o seu caso muito desfavorável. Eu me lembro que teve uma fono que ela falou assim para mim, não usa só o aparelho auditivo, porque olha, o seu caso, você vai botar um implante, não precisa, você vai ter um resultado igual no aparelho, usa aparelho. E aí eu me lembro que depois de ouvir tanto isso, chegou uma hora que eu concluí, nossa, não é favorável para mim, não tem por que fazer isso, né? Eu não quero passar por uma cirurgia. E aí eu botei o aparelho auditivo. E o aparelho auditivo, ele era muito incômodo, por dois motivos. Um, eu nunca gostei do molde. Eu nunca me adaptei ao molde de silicone que ele veda, né? Eu achava horrível. Então eu tinha que ficar com molde de acrílico. O molde de acrílico, ele vazava. Então ele tinha muita microfonia. Só que eu não ouvia essa microfonia. Então eu incomodava os outros o tempo todo. Estava sempre incomodando alguém com aquele apito do aparelho o tempo todo. Eu me lembro que eu fiquei tipo 4 meses no HC, indo lá, de tempos em tempos, de uma hora eu me enchi e falei, não quero mais. Quer saber, eu vou ficar só com o aparelho, não vale a pena, ninguém é favorável ao meu caso, eu não sei se eu quero. E aí eu fiquei uns 8 meses sem aparecer no HC. Até que eu voltei, porque me ligaram, marcaram uma consulta com o médico. E aí eu sentei na frente do médico, e aí ele, nem sei que médico que era, tá? Eu nunca mais vi esse médico. E ele virou para mim e falou assim, olha, eu vou pedir uma ressonância magnética para você, tá? E aí eu vou fazer meu pedido de ressonância. Aí eu falei para ele, olha, eu tenho um problema. Eu sou extremamente claustrofóbica, eu tenho um pavor de lugar fechado. E ele falou para mim assim, ele olhou para mim quando eu falei que eu tenho medo de lugar fechado. E eu esperava que ele desse alguma ideia, né? Tipo, toma um calmante antes, leva alguém com você. Ele falou pra mim e falou assim, o problema é seu. Eu quero que você me traga o resultado do exame. Como você vai fazer o exame não me interessa. Eu desci e eu falei, eu não quero mais fazer um implante, porque os médicos são muito grosseiros. E eu falei, naquele dia, eu falei, eu não volto mais aqui. Enfim, eu sou um pouco generosa, vocês sabem, né, que eu tenho um gênio forte. E eu me lembro daquele dia, realmente levei 1 ano para voltar. Eu falei, eu não quero mais fazer. Porque eu não só pelo fato do... Não só pelo fato de eu ter que fazer um exame que eu tenho medo de fazer, mas pela forma grosseira como os médicos me tratam. E se o cara é grosso numa consulta, como é que ele vai ser quando ele for operar a minha cabeça? Não quero passar por isso. E durante um bom tempo eu fui meio que contra o implante coclear, porque eu achava que os médicos, em geral, eles não eram muito promissores. Pelo menos comigo. Aí eu me lembro que eu fui viajar, um pouco depois, eu tinha uma viagem marcada para Madrid, passei um tempo em Madrid estudando espanhol em Madrid. Aí voltei, comecei a trabalhar numa agência que tinha um plano de saúde muito bom. E aí eu comecei a escrever meu blog. Eu comecei a escrever meu blog antes de ter um implante. Eu comecei porque eu gostava de escrever, né? E aí eu queria escrever sobre algum assunto. E eu falei, vou escrever sobre o surdez, porque é um assunto que eu tenho para compartilhar. Eu não estou vendo ninguém falar sobre surdos que não usam língua de sinais. Isso foi em 2009, quando a língua de sinais tinha virado, assim, a solução da surdez. E eu queria falar sobre surdez que não era ligada à língua de sinais. E aí eu comecei a conversar com muita gente que aparecia no meu blog implantada, né? E eu pensava, cara, mas essas pessoas têm histórias tão boas. Por que só comigo não tem histórias boas? Eu não entendo, né? E aí eu me lembro que a Renata Lé, ela conversou comigo porque ela estava no programa do implante coclear e ela ia fazer pelo convênio, porque até aí eu estava fazendo tudo pelo SUS. E ela falou, tenta fazer pelo convênio, de repente o tratamento é diferente. E ela me deu o número do HC para eu ligar para o setor de convênios. E aí eu liguei para o setor de convênios. E aí marquei uma consulta com o médico. E aí eu caí com o Dr. Cojo. E aí, gente,
Eu me lembro dessa consulta como se fosse hoje. Eu me lembro que eu cheguei lá, assim, de coração apertado, porque eu tinha pavor do tratamento do HC. E aí, aqueles. Não sei se vocês conhecem o Dr. Rocha, ele é uma pessoa extremamente tímida. E aí, eu sentei na frente dele e ele falou pra mim: Nossa, finalmente você voltou. Estou esperando você voltar faz muito tempo. Vamos fazer um implante. Você vai ter um resultado muito bom. Eu tenho certeza que você vai gostar. Ele falou: Você ouve com um aparelho muito pouco. Vamos ouvir com um implante. Você vai ter uma oportunidade tão grande. E é engraçado isso, porque foi outra história, né? De repente, aquele tratamento simpático pela primeira vez, através do convênio, me deu uma certeza de que eu queria fazer. Eu queria fazer um implante porque aquele médico, ele acreditava em mim. E eu precisava de alguém acreditando em mim, porque eu não estava conseguindo acreditar. E aí eu comecei a ter esperança, né, de poder fazer um implante e ter algum resultado. Poder um pouquinho mais do que eu tinha com o aparelho. Aquilo era muito animador. Ah, só que eu tinha que passar pela fono também, né? E aí eu pensava, mas eu tenho medo de passar pela fono, porque o médico pode falar uma coisa, falar uma coisa com o médico, falar outra coisa com a fono, né? E aí eu entrei no consultório da Valéria Wolff, que ela é minha fono, e ela foi a mesma reação do Koji. Eles olharam pra mim e falaram: Nossa, tenta, você não tem nada a perder. Vai lá, faz o implante. Vale a pena você fazer. E naquele momento, eu senti que tinha uma equipe médica do meu lado. E aqui, quando eu percebi que tinha uma equipe que acreditava no meu caso, naquele momento, me pareceu possível. O Raul tá perguntando como que foi quando eu conheci a Anaí. A minha brincadeira, eu acho que foi um pouquinho antes. Foi bem nessa época, Raul. Acho que foi, se não foi nos meses entre as consultas, foi um pouco antes. E a Anaí estava falando no telefone com um pouco de dificuldade, mas estava. E eu pensava: Nossa, eu quero isso, né? Mas eu não tinha, assim, expectativas de conseguir isso, porque ninguém era favorável ao meu caso, porque eu não tinha usado a pílula digestivo o tempo suficiente, eu não tinha feito uma boa reabilitação. E aí, depois de 2 anos e meio no programa de implante coclear, eu fiz implante coclear do lado esquerdo, né? Fiz o lado esquerdo. Como eu falei para vocês, a minha perda provavelmente foi causada por cachumba. Ela também pode ter sido causada por uma meningite assintomática. Eu tenho fibrose no primeiro lado, que eu não tenho. O aparelho que eu uso, ele tem 22 eletrodos, porque tem aparelhos com 20, com 16 e com 12. Dependendo da marca, eles têm números específicos de eletrodos. Os eletrodos são pecinhas pequenininhas, que eles estimulam partes específicas da sua cóclea. E quando eu coloquei o implante na parte interna, o médico colocou, não deu para colocar todos os eletrodos, ficaram faltando. E aí eu acordei da cirurgia, que foi uma cirurgia que durou 6 horas. Foi uma cirurgia extremamente longa. Tá? Os médicos me avisaram que o resultado da cirurgia não tinha sido os mais favoráveis. Tá? Que não tinha colocado todos os eletrodos. Que a gente não sabia o que esperar. E aí, naquele momento, eu pensei: seja o que Deus quiser, porque, olha, eu não tenho mais nada a perder. Agora, nem a audição residual eu tenho mais. Cara, seja o que Deus quiser, né? E as pessoas querem saber se eu compartilhava com a minha mãe as minhas angústias. Não. A minha mãe não era favorável ao implante coclear. A minha mãe vem de uma família que muitas pessoas tiveram problemas graves por erro médico. Então, a minha mãe não confiava muito dos médicos. A minha mãe, nesse momento, ela não foi um apoio muito grande. Porque ela tinha os medos dela. E aí ela passava esses medos para mim. Meio que a gente brigou nessa época porque ela não apoiava o implante coclear. Tá? A minha mãe só apoiou o implante coclear quando ela viu o resultado dele em mim. Porque nem vendo o resultado do implante em outras pessoas, ela não tinha confiança. Então, quando eu fiz o primeiro lado do implante, a minha mãe estava junto, mas assim, eu estava mantendo distância dela, porque o medo dela estava muito visível, e eu não estava suportando lidar com os meus medos e com os dela. E esse momento foi o momento que eu passei mais distante da minha mãe em toda a minha vida, foi quando eu decidi fazer o implante coclear do primeiro lado.
Foi muito complicado, porque eu tive que passar por cima dos meus medos e eu tive que passar por cima do relacionamento com a minha mãe. Eu não foi uma pessoa assim que eu pude contar. E eu não culpo ela por isso. Eu sei que o histórico dela foi um histórico muito ruim, né? A minha mãe é gêmea, tá? A mãe dela, a irmã dela, gêmeas idênticas, morreu antes do parto por um erro médico. A mãe dela morreu, muito provavelmente por causa de erro médico. O meu padrasto do meu pai também morreu por causa de erro médico. Nós temos uma história familiar muito grande de erros médicos. Então a minha mãe tinha muito medo das cirurgias. Ela achava também que aquelas coisas normais, que a cirurgia era muito delicada, que era perto do cérebro, que ia ter milhares de... E aí foi uma coisa que foi uma mudança radical para todo mundo nesse momento, né? E aí eu me lembro que quando eu acordei da cirurgia do primeiro lado, eu acordei extremamente enjoada. Eu acordei extremamente tonta. Eu tive uma labirintite violenta, tá? Eu fiquei 60 dias com labirintite. Eu tomei remédios bem específicos de labirintite, porque eu lembro que nos primeiros 15 dias eu não conseguia nem andar se não fosse apoiada na parede. Eu tinha nada que eu comesse parava no meu estômago. Eu acho que eu emagreci uns 10 quilos. Tá? Foi bem complicado esse período, mas eu vou te falar uma coisa. Verdade, porque eu acordei mais tonta que o normal. Não enche. Mas vou te falar uma coisa. Apesar de todo esse enjoo, apesar de não ter sido uma cirurgia de sucesso, apesar de tudo, eu estava tão feliz. Eu me sentia tão feliz de ter feito implante, porque eu tinha enfrentado os meus medos. Eu tinha feito uma escolha que eu queria fazer. Eu tinha tido... Era uma possibilidade. Agora já não era mais medo. Aí era a possibilidade. O que viesse estava bom. E aí eu fiz a ativação do primeiro lado 55 dias depois da cirurgia. Por que 55 dias? Porque o meu processador veio da cor errada. Eu queria preto e mandaram bege. E eu falei que eu não ia ativar um aparelho bege. Eu tinha o direito de escolher a cor do meu implante coclear e eu queria preto. Eu queria preto porque eu não queria aquela imagem do aparelho bege horroroso que eu tinha colocado em 87 e não tinha gostado. Eu queria um aparelho preto. Mas, enfim, aí eu lembro quando eu ativei o implante. Eu lembro que foi muito engraçado essa ativação. Eu lembro que a gente ativou o implante e aí demora 2 horas. É uma coisa que não acaba. Eu botei o aparelho e tal, só que dava com o aparelho ativo no controlado. E eu percebi que eu só estava ouvindo desse lado. E eu falava para ela, olha, aumenta, porque eu não estou ouvindo, não tô tendo audição por esse lado. E aí ela aumentou um pouquinho. E ela fez esse som. Esse foi o primeiro som que eu ouvi. Eu gosto muito de falar desse som. Porque pensa, depois de tudo que eu enfrentei, eu senti que nesse momento ouvir aplausos era tipo a sensação de que alguma coisa tinha dado certo. Eu sei que a Fono faz isso só para testar se está bom. Mas aquilo era um momento que o teste era de aprovação. E era uma aprovação que eu precisava. E aí eu me lembro que eu fui para casa. E aí eu pedi para o Eduardo botar uma música para eu ouvir do celular dele, porque no meu celular não tinha música. E ele botou uma música de um inglês chamado Safety Night. E pela primeira vez em 23 anos, o som, ele tinha melodia. Eu não conseguia entender a letra, mas ele tinha melodia. Ele lembra dos Jus. E aquilo era tão bonito. De repente, depois de 23 anos, ouvindo só ruído, de repente, o som ele tinha melodia. E aquilo era lindo. Aquilo era tão bonito. Eu acho que foi um dos sons mais especiais que eu ouvi. Ele não tinha significado exatamente, mas ele tinha melodia. Ele não era só um ruído. Ele tinha uma melodia, assim, que eu não ouvia com perfeição, mas era melodioso. E aquilo me deu fé de que, fosse como fosse, eu ia ficar feliz com o resultado. Sabe, me deu, assim, esperança. O nome da palavra de dizer esperança. Pela primeira vez eu senti esperança de que as coisas podiam ser diferentes.
porque eu não queria que a minha vida fosse melhor. A minha vida era completa. Eu trabalhava, eu era casada, eu tinha... Eu falava francês. Eu já queria que ela tivesse som. Ela estivesse telefonada, era só isso que eu queria. Naquele momento eu tive esperança pela primeira vez que eu ia ter. E a partir daí eu comecei a aproveitar cada um dos sons que eu ia ouvindo. Eu me lembro que eu ouvi é uma coisa que eu sempre conto, né? Eu lembro que eu estava em casa fazendo um sanduíche e eu ouvi esse som. E foi a primeira vez que um som ele teve significado. E eu perguntei para Eduardo que som é esse. E ele falou, é o gás escapando da garrafa. E eu achei aquele bonito. E eu quis ouvir de novo. Eu me lembro de ouvir o barulho da pipoca estourando na panela. Eu me lembro de ouvir o barulho de quando você abre um bombom. Que faz barulho irritante. Mas era legal porque ele fazia o preparo para um bombom você abrir. Eu me lembro quando eu ia cozinhar e eu ouvia o ovo estalando, o gás, assim, um vapor escapando do fundo da panela. Quando você mexe. Eu me lembro quando eu ia cortar a unha, eu ouvia o som. Quando você vai lixar a unha, faz um som. Quando você penteia o cabelo, faz outro som. E eu ia prestando atenção em cada um desses sons, porque pra mim era isso que eu queria. As pessoas sempre acham, nossa, quando você quer voltar a ouvir, você quer falar no telefone, você quer ouvir música. Tudo bem, eu até queria isso, não era uma coisa que eu rejeitaria. Mas naquele momento, eu não conhecia a trilha sonora da vida. Eu não sabia que as coisas faziam barulho. E de repente, tudo fazia barulho. A cada segundo eu percebia um mundo falando comigo. Né? Eu me lembro como eu enchi o saco das pessoas, meus amigos de trabalho. Nossa, que som é esse? Ah, ele tá rasgando papel. E esse? É impressora. E esse? Nossa, o teclado faz barulho, faz tec, 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 tec. E esse? Ai, respiração da pessoa. E naquele momento, eu vivi o melhor momento da minha vida. De reconhecer cada um desses sons. E descobrir que a vida, ela tá falando com você. Você tá vivo. A vida, ela é extremamente presente. E quando você está sem ouvir, você está dentro de uma bolha de silêncio. Você não está se comunicando com o mundo ao redor. Não adianta que você faça leitura labial, que você use a língua de sinais. Você está se comunicando com pessoas, mas você não está se comunicando com o mundo. Você não sabe que a geladeira está falando com você. Porque quando você abre a porta da geladeira, faz barulho. Você não sabe que o fogão está falando com você. Porque quando você liga o fogo, ele faz barulho. Quando você coloca a panela, faz barulho. Quando você coloca o ingrediente dentro da panela, também. Tudo isso são os sons da vida falando com você o tempo todo. Né? E aí, eu tinha 18 eletrodos inseridos, mas não foi possível ativar todos. Eu tinha 15 eletrodos ativados. Então eu consegui ouvir todos esses sons lindos, mas a voz das pessoas ainda faltava frequências. Então eu não conseguia entender o que as pessoas diziam sem fazer leitura labial. Eu conseguia ouvir a voz delas, mas a voz delas sozinha, ela tinha leitura labial, ela não tinha significado. Então eu continuava lendo o lábio, eu continuava sem poder falar no telefone, eu continuava sem conseguir ouvir uma música com clareza, e pra mim tudo bem. Eu já tinha conseguido muito mais do que naqueles 23 anos de silêncio. E eu estava feliz. Eu não tinha o melhor resultado. Eu não tinha um resultado perfeito. Eu não era um exemplo. Mas eu era uma pessoa que estava extremamente satisfeita com o resultado. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma fono, que é a minha amiga. Hoje ela está trabalhando. Acho que ela trabalha na Horticultura Musical, que é a Raquel Stuck. Uma pessoa maravilhosa, super presente na minha vida. E a Raquel... um dia eu comentei com a Raquel, então eu não sou um caso de sucesso, mas eu sou uma pessoa feliz com implante. A Raquel falou pra mim, você é um dos maiores casos de sucesso que eu já vi, porque você tá feliz. E sim, a pessoa não tá feliz, não importa o quanto ela esteja ouvindo. A felicidade é a única coisa que a gente não pode dar pra pessoa. E daí foi naquele momento que eu me convenci que o meu caso era de sucesso, independente de qualquer audiometria. Ele era um sucesso porque eu estava realizada com o que eu estava ouvindo através do implante coclear.
depois de 2 anos e meio usando o implante de um lado, tendo resultado relativamente fraco em compreensão auditiva, mas completa em outros sentidos, eu resolvi fazer o segundo lado, né? E aí eu resolvi fazer a cirurgia de implante coclear do lado direito. Eu não tinha grandes expectativas não, gente. Eu nem saía anunciando que eu ia operar o outro lado. Foi mais uma coisa de estar numa empresa boa, ter um bom plano de saúde e, de repente, ok, eu vou aproveitar esse plano de saúde e vou fazer a cirurgia num bom hospital. Vou escolher um bom aparelho. E fui. E aí, eu me lembro que eu cheguei para fazer o implante coclear. Eu cheguei às 5 horas da manhã no hospital e eu estava esperando para fazer o segundo lado. E eu pensava assim, mas por que eu estou fazendo isso? Eu não preciso disso, eu tenho um resultado tão bom com o primeiro lado. Que besteira que eu estou fazendo. E por quê? E aí, eu fiz a cirurgia. Quando eu acordei da cirurgia, ainda na sala de cirurgia, eles acordam a gente para ver se a gente está voltando da anestesia. Eu perguntei para a médica quantos eletrodos foram inseridos. Eu não falei nem, tu acabou. Eu falei, quantos eletrodos? E ela falou, 22 eletrodos. E aí eu dormi de novo, mas eu dormi tão feliz. Então, quando eu acordei, eu falei, meu Deus, eu sonhei. Não é possível. Eu não deve ter sido isso mesmo. E aí eu chamei a pessoa que tá cuidando de você no pós-operatório, antes de você ir pro quarto. Chamei ela, falei assim, meu Deus, vem cá, vem cá. E ela achou que eu tava com dor. Falou, o que você tem, o que eu posso fazer pra você? E aí eu falei, eu quero saber quantos eletrodos foram inseridos no móvel. A Lula pra mim falou assim, informações sobre a cirurgia a gente não tem. Eu posso te dar algum remédio se estiver com dor, mas informações sobre a cirurgia só quando você voltar pro quarto. E aí tinha um relógio assim em frente à cama que eu tava deitada. E eu tinha que ficar olhando para aquele relógio, porque eu queria chegar no quarto. E levou 45 minutos para ele me mandar pro quarto. E você sabe o que é 45 minutos quando você quer uma notícia? É como se tivesse sido 2 dias que eu fiquei nessa expectativa. E quando eu cheguei no quarto, eu não precisei perguntar. Porque assim que eu entrei no quarto, a minha mãe fez esse sinal com a mão. Naquele momento eu tive certeza que esse lado ia ser ainda melhor. Eu não sei explicar pra vocês esse tipo de coisa. Eu tenho mais certezas assim, que as coisas vão dar certo. Eu tive certeza de que ia dar certo naquele momento. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui pra responder, né? Deixa eu ver o que foi perguntado. Estou me perguntando se eu tinha esperança com célula-tronco. Nunca nem pensei nisso. Eu não estou procurando a cura, gente. Eu só quero ouvir. De verdade. Eu não estou procurando cura de nada. Eu quero ouvir. Se for através de um aparelho, se for através de um remédio, não me interessa. Eu só quero ouvir. E aí, depois de 30 dias de espera, esses 30 dias foram os 30 dias que demorou mais que 25 anos. 25 anos até essa ativação. E esses 30 dias, cara, o tempo não passava. E eu me lembro que quando eu ativei o segundo lado, não foi nada demais. Gostaria de falar que foi linda a minha ativação, mas não foi, gente, de verdade. A ativação não foi nada demais. E só uma pausa rápida. Gabi, manda um beijo pra Antônia pra mim. Já tá uma moça, né? Ela deve ter um retrato maravilhoso também. A Antônia é uma menininha que apareceu no meu blog quando tinha 1 ano, vestido de abelhinha. E ela ia fazer um implante e agora ela é bilateral. E tá na adolescência já. E quando eu ativei, levou uns dias. Eu lembro que exatamente 10 dias depois da cirurgia. Eu ouvi a primeira palavra, e foi a palavra aeroporto. Foi uma coisa que eu ouvi assim aleatoriamente. O Eduardo estava falando com o taxista e ele falou a palavra aeroporto porque ele falou, passe em frente ao aeroporto. E quando eu ouvi a palavra aeroporto, e ela acendeu assim, porque eu não entendi pela primeira vez, eu tive certeza que eu estava ouvindo, estava compreendendo, estava fazendo sentido. E a partir daí, eu comecei a ouvir de novo. E de um dia para o outro, aumentava de 2 palavras para uma frase inteira, de uma frase inteira para um diálogo inteiro. Foi assim um período de 1 mês que eu comecei a recuperar tudo que eu tinha perdido.
Tá me perguntando se os feixes de eletrodos são iguais. Na verdade, a parte interna. Os dois são da mesma marca, mas não são exatamente o mesmo modelo, não. Um deles ele é redondinho mesmo, é o Contour. E o outro ele é Slim. Eu não me lembro qual que é. E aí, eu vou contar pra vocês uma coisa que eu já contei no meu livro, mas caso vocês não tenham lido. Quando eu voltei a ouvir, depois de 25 anos sem ouvir, esse foi o pior momento de toda a minha vida, tá? Eu adoraria dizer que foi maravilhoso, foi como cara, não teria. Isso foi horrível. Quando vocês perguntam pra mim, você sofreu na sua adolescência, você sofreu quando você era adulta, nos seus 25 anos de estudez. Não. Eu não me permitia pensar nessas coisas. Eu disse pra vocês, eu não tenho paciência de ser infeliz. Se eu ficasse sentada analisando e remoendo, eu ia me sentir infeliz. E eu não queria. Então eu ignorava. Eu não, assim, o sofrimento estava aqui, mas eu não olhava pra ele. Então eu seguia em frente. E o sofrimento estava aqui o tempo todo. No momento que eu botei o implante e comecei a ouvir, obviamente eu não consegui ignorar. Aí eu tive que encarar aquilo. E aí eu senti a pior dor física da minha vida. De verdade. Aquilo foi... Sabe quando finalmente eu entendi tudo que eu tinha passado? Das dificuldades que eu tinha enfrentado. E eu descobri ali. Estão me perguntando se os 22 eletrodos foram ativados? Sim. Do segundo lado, sim. Se a minha voz mudou depois do implante, gente, foi em questão de dias. A partir do momento que eu comecei a entender a fala, minha voz foi se mudando. Quanto mais você ouve, mais você consegue se ouvir e fazer um controle para o feedback. Então mudou muito, sim. E aí... Tá entendendo? Super complicado, viu? Porque assim, eu queria ouvir tudo, eu queria ouvir todos os sons, aí eu queria ouvir todas as músicas, aí eu queria ouvir o tempo todo. E aí eu comecei a perceber que a minha felicidade começou a incomodar os outros. Começou a incomodar a minha chefe, que na época, a felicidade era uma coisa que incomodava ela. Então ela começou a implicar comigo por tudo. Começou a implicar, teve alguns implantados que começaram a reclamar das coisas que eu falava. Você não pode falar esse tipo de coisa, porque não é todo mundo que tem o mesmo resultado que você. As pessoas começaram a reclamar muito. E aí eu comecei a me sentir mal. Porque assim, se eu compartilhava porque eu estava feliz, eu incomodava gente que não estava feliz. E aí eu me sentia mal de contar a minha história. Eu me sentia mal de compartilhar as minhas aventuras. Porque sempre tinha alguém que ficava incomodado. A felicidade, ela incomoda muito mais do que a tristeza. Vocês falam, pessoas assim, gente feliz, não enche o saco. Vocês que pensam, gente feliz, ela transborda. Então ela transborda, ela quer compartilhar com você. E às vezes você não tá na mesma vibração que ela. Então você fica irritado com ela. Ai, gente. Hoje eu tenho o melhor resultado que eu poderia ter com o implante coclear. Eu falo no telefone. Eu ouço música. Eu consigo assistir uma aula virtualmente só ouvindo. Quando eu faço as minhas lives, dificilmente eu leio a legenda, a não ser que o áudio da pessoa seja muito ruim. Eu tenho um resultado muito bom com isso. Mesmo o do lado que eu operei primeiro, ele melhorou muito depois que eu fiz o segundo lado. Eu tinha 0 compreensão e passei a ter 10% de compreensão. Qual foi a sensação de ouvir a voz do Edu falando eu te amo pela primeira vez? Então, eu achei mais divertido conhecer a voz dele do que realmente ouvir essa frase ou aquela. A voz dele foi a primeira voz que eu ouvi. É uma voz que foi a primeira que eu acostumei a falar no telefone. Não foi uma coisa assim que eu gosto de contar nas palestras como se fosse a coisa mais linda do mundo. Eu já ouvia por leitura labial e eu acho que não foi tão diferente assim. Se eu tinha zumbido, não, eu nunca tinha zumbido. Eu... Quando você ouviu com a então me perguntando se eu tinha zumbido. Então eu tive zumbido os primeiros 6 meses que eu perdi a audição, depois nunca mais. Né? Não sei se entende bem. Sua voz melhorou por ter feito fono e está ouvindo com o segundo implante ou foi a influência do feedback auditivo? A ressonância da voz, ela melhorou com o feedback.
Mas eu fiz fono nesse período porque eu ficava rouca muito rápido. Eu tinha muita dificuldade de projetar a voz. Eu falava muito baixo. Então, eu fiz fono durante um ano só de voz. Para minha voz melhorar e eu consegui dar palestra, por exemplo, falar durante uma hora, que é o caso aqui. Nossa, gente, já passou uma hora. Eu já nem respondi todas as perguntas de vocês. Daqui a pouco vai ter a live da Mariana Candal. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu já vou ter que encerrar, né, gente? Eu não vou alugar vocês por mais de uma hora. A gente já passou tão rápido que eu não vi. O Edu tá pedindo para falar para vocês que eu me emocionei sim quando eu ouvi ele falando eu te amo, com aparelho auditivo, na verdade. Eu consegui ouvir uma sonorizaçãozinha com o aparelho auditivo e aí foi a vez que eu me emocionei. Ele se lembrou disso, eu não me lembrava. É importante que vocês entendam que eu não gosto de compartilhar a minha história para ser herói de mim mesma, ser uma heroína, não sou isso. Eu compartilho porque eu acho que se você tem alguém com quem você se identifica, fica mais fácil. Fica mais fácil você enfrentar uma cirurgia, enfrentar o mapeamento, enfrentar a reabilitação, quando você sabe que tem alguém que passou por isso e que deu certo. É só para ser uma referência. Eu não me acho especial por ter feito uma cirurgia. Eu escrevo porque eu gosto de escrever. Eu escrevo porque eu tenho talento para colocar em palavras emoções. Mas eu não me acho uma heroína, eu não me acho um exemplo, eu não me acho nada. Eu sou uma pessoa como qualquer outra, que gosta de compartilhar, e gosta de ser a mão que ajuda. Porque em muitos momentos eu precisei de ajuda e não tive. E eu não quero que ninguém passe por isso, só isso. Eu não, na verdade, não pergunto se eu tô cansada, né? Na verdade, não. É só que a gente tem a live da Mariana Candal daqui a pouco, e aí eu quero que vocês possam respirar, tomar uma água, porque a história dela é tão mais emocionante que a minha. E aí eu não quero que ninguém fale, nossa, a gente teve uma overdose de emoções hoje. De fato, no meu caso, a boa compreensão de um lado ajudou do outro, porque o córtex auditivo é um só. Se tem uma audição estimulando o córtex auditivo, obviamente o outro lado vai se beneficiar com isso, né? E é isso, gente. Eu estou aqui porque vocês precisarem. Eu sei que eu sou meio brava às vezes, mas é só porque eu tenho um coração muito mole. E eu tenho muita dificuldade de falar não para as pessoas. Então é uma forma de me proteger, para eu não me sentir que eu estou magoando os outros. Mas eu sou uma pessoa extremamente acessível. Se vocês me procurarem, eu vou estar por perto. O que tiver ao meu alcance, eu sempre vou fazer. E eu falo de coração porque realmente eu sei o que é você que precisar de ajuda não ter. E eu não quero que vocês passem por isso. Então, por favor, contem comigo. Eu estou aqui para ajudar. E no que eu puder ajudar, eu estou sempre às ordens. Gente, obrigada por todo mundo que esteve presente. Foi uma live muito, muito especial. Acho que foi a primeira vez que eu realmente chorei contando a minha história. Né? E eu estou aguardando vocês às 5h30 no Instagram lá Clobato, que a gente vai ter a live da Mariana Candal, contando a história dela com a Joana, que eu acho que ajuda muito as mães, porque a Joana nasceu surda, então é uma história diferente da minha. Eu vou convencer o Raul de fazer uma live comigo, tá? Porque ele também tem uma história linda para contar. E se pergunta se eu me preocupo com a estética do implante, não. Se eu tivesse uma antena parabólica e me permitisse ouvir tudo que eu ouço, eu seria capaz de usar, de verdade. Porque para mim os vídeos ficam os meios. E pedindo para fazer mais uma live. Se vocês quiserem, me deem algumas ideias de tema. E será um prazer compartilhar com vocês conhecimento, né? E acho que é isso, gente. Eu tô achando, e se vocês quiserem conversar, podem me chamar. E aí a gente tá indo lá pro Instagram daqui a pouco, tá bom? Beijinhos sonoros para todos e até a próxima.